Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosário e foi ordenado sacerdote em 1991. Ele é formado em letras pela Universidade Federal do Paraná, ele participou do grupo musical Mandali 24 Hour, Bhajan. No ano de ele atua como professor de escolas estaduais e faz eventos indianos. Então, uma pessoa para lá de especial que vai nos ensinar bastante sobre mantras. Tudo bem com você, Joy? Tudo bem, Jamil. Prazer em estar aqui. Vi que, por exemplo, existe um país todo que, além disso, falava sobre mantras. Aí eu falei, onde surgiu esse país? Aí eu peguei e comecei a aprender. Ele começou a me dar aula de sânscrito. E nisso eu comecei a me aprofundar cada vez mais sobre língua. Olha que bacana. Então vamos passar para as definições. O que é um mantra? Que tem o objetivo de purificação. Por exemplo, man, mente, tra, algo que é consecutivamente. E você sente que ela pode ser... O mantra, porque quando a gente fala em mantra, a gente já associa quase que automaticamente a tradição indiana. Todo mantra vem da Índia ou existem mantras de outras tradições? A palavra mantra vem da Índia. Mas existem outras tradições que também dizem que tem vários mantras, a tradição chinesa. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, de você recitar uma frase qualquer, mesmo que tirada de um livro religioso, e recitar os mantras? A pergunta seria, toda e qualquer frase pode ser um mantra ou são frases que têm um significado assim mais? Acontece que os grandes acharyas, mestres, eles dizem o seguinte, que o sânscrito, a língua sagrada da Índia, ela atua lá no fundo do seu coração. Então, quando você canta um mantra em sânscrito, ele tem um efeito grande. Mas, com certeza, a gente sabe que em várias outras línguas, existem palavras assim, existem situações que também purificam o interior da pessoa. Sem dúvida. Você acabou de citar o sânscrito, né? Também é chamado Devanagari, né? Não sei se a pronúncia é essa. Você pode falar um pouquinho mais dessa antiga língua sagrada aí? Devanagari significa língua dos deuses, ou cidade. Quando você está numa cidade, supõe-se que você sabe falar a língua. Então acontece que Devanagari é justamente a língua mais antiga, considerada pelo menos pela cultura indiana, considerada uma das línguas mais antigas do mundo. Então é falado em outros planos, justamente em esferas superiores é falado sânscrito. Então, tanto a nossa tradição, a tradição antiga da Índia, ela é toda guardada em livros que estão em sânscrito. Interessante. Quando se fala nos Vedas, nos Upanishads, eles estão em sânscrito. Então... Todos em sânscrito. Que bacana. E você poderia falar, você falou que o sânscrito talvez seja falado, né, ou entoado nas esferas espirituais, seriam os devas, as divindades. Exatamente. Então, aconteceu há pouco tempo atrás, pouco tempo eu falo 20 anos, que numa tradição assim, um festival na Índia, uma pessoa começou a pegar e falar em sânscrito. E todo mundo começou a perguntar e falar assim, de onde que é essa pessoa? Então, então acontece que ele pegava e mantinha uma tradição milenar de pegar e falar essa língua, que já é considerada uma língua morta oficialmente. Então acontece que o sânscrito ele é guardado assim em livros que representam justamente os devas, os devas, os narakas, e todos os outros seres que existem em diferentes pontos do universo, em esferas superiores. Perfeito. E qual que é a diferença? O mantra ele deve ser cantado ou deve ser recitado, né, ou falado? Qual que é a diferença? Pode ser de qualquer uma das duas formas. Se você pegar aí o sânscrito, ele naturalmente é cantado. É uma língua, é como no português, nós temos vários dialetos que são um pouco cantados. Então o sânscrito ele é naturalmente cantado, mas o mantra pode ser praticado assim, mesmo sem cantar. O importante é praticar constantemente. E agora uma pergunta que tenho certeza que todos estão aí ansiosos para fazer. Do ponto de vista energético, né, e fisiológico, o que acontece quando você está entoando um mantra? O que acontece no ambiente e no próprio corpo da pessoa? Quais são os efeitos? O sânscrito, por ser uma língua que é sagrada e antiga, acontece que ela, de acordo com os Vedas, ela atua na parte mais... as menores partes que existem no corpo de cada pessoa. Que a gente poderia dizer que é uma parte atômica. Inclusive a palavra átomo vem do sânscrito. Sem dúvida. Né? Então, foi feita uma pesquisa, assim, com sons. E quando você pega sons em água,
Quando você pega e coloca um som que é em sânscrito, a água ela tem uma harmonia maior do que outros tipos de pronúncia. Então, por exemplo, quando uma pessoa pega e canta um mantra, ela atua lá no fundo da consciência. Existe uma diferença entre mantras que são para um benefício pessoal e existe um benefício último. Ah, existe essa diferença entre os dois mantras. Por exemplo, eu pesquisando na Índia, eu vi que tem um mantra para você matar o inimigo. Ah, existe isso também? Existe um mantra para matar o inimigo. Isso não tem um objetivo espiritual. Então, na verdade, o mantra verdadeiro é aquele que tem objetivos de elevação espiritual. Ah, sem dúvida. Qual que é a diferença dos mantras, né? Porque quando se fala em mantras, nós vemos frases inteiras, e dos bija mantras, quer dizer, daquelas, não sei se são monossílabos, né? Às vezes são duas letrinhas. A palavra bija significa semente. A raiz, ela sempre tem uma semente, a raiz de qualquer língua, né? Então acontece que o bija, ele tem a função de poder você pegar e chamar a atenção daquela divindade que você está pegando e cantando. Por exemplo, se você pegar e falar Ain, Rin, Trin, Trin, né? Om, são bijas mantras, que ele tem a função específica. Por exemplo, se você cantar Shrin, normalmente é uma deidade feminina que você está pegando e cantando o mantra. Se você cantar um mantra que tem Ain, é justamente para um mestre espiritual. Então, quer dizer, cada bija tem uma função específica. Tem uma função específica. Bom, então agora eu acabei de descobrir que nós, Rosacruzes, temos os bija mantras, né, que são os nossos sons vocálicos, que todos conhecem da tradição egípcia, né, como o Ra, o Ma, o Kei. Então são sons que nós temos aqui, Jai, que também têm funções específicas, e agora você acabou de me ensinar que eles podem ser considerados bija mantras, né? A diferença do Om para o Aum, você pode nos esclarecer? Na realidade, é uma questão de tradução. Aconteceu que quando as pessoas pegaram e transliteraram do sânscrito o Om, então as pessoas que falam língua inglesa, eles colocaram Om. As pessoas que pegam e falam latim, Aum. Aí você vai falar assim, qual que é o certo? Na realidade, a intenção é o mais importante. Então, embora, como sânscritólogo, eu diria assim, Aum é mais correto. Aum é mais correto. Seria mais correto. Mas se a pessoa pegar e falar Om, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que, na verdade, quando você pega, é Deus na forma sonora, Om. Então, quando você está pegando e chamando Deus assim por Om, e a intenção sua é justamente chamá-lo, um pai, quando uma criança pega e ela chama por ele, mesmo falando errado, ela chama a atenção do pai. É verdade. Né? Ela não precisa pegar e falar 100% certo. É lógico que no sânscrito é importante, em alguns mantras, você citar alguma coisa corretamente, aprender a pronúncia. Por exemplo, se eu falar Devi e Devi. Devi quer dizer uma mulher casta, divina, e Devi é prostituta. Olha só. Então... Que bom que você me esclareceu aqui. Tem essa diferença. Então, se você pegar e pronunciar alguma coisa com um tom diferente, pode ser que você está querendo dizer outra coisa. Já foge do objetivo. Né? Foge do objetivo. Que coisa interessante. Bom, você é ligado à tradição Vaishnava, que para quem não sabe, né, eles se popularizaram aqui no Ocidente pelo nome Hare Krishna, né, que são essas pessoas maravilhosas que a gente vê nas ruas e também nos templos cantando, né. Eu gostaria que você falasse, se você puder, um pouquinho dessa tradição e do Bhakti Yoga, porque eu sei que o mantra tem muito a ver com a tradição Hare Krishna, né, parece que é o fulcro da tradição. O movimento Hare Krishna, ele, de acordo com os Vedas, ele tem mais de 5.000 anos de história. Aconteceu que essa tradição ela ficou perdida por um bom tempo, até que há 530 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu ele pegou e ressurgiu com essa tradição. Porque os sacerdotes, antigamente, eles eram tão estritos, falavam que ninguém pode cantar um mantra, por exemplo. Uma pessoa ocidental não poderia cantar um mantra. E Chaitanya Mahaprabhu pegou e falou assim, todos podem cantar um mantra. O mantra, Deus é de todos. O sol, ele nasce do lado do Japão, mas ninguém fala que é japonês. É verdade. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele pegou, então, a partir de Chaitanya Mahaprabhu, aí o movimento Hare Krishna tomou essa forma
assim como existe desde 500 e poucos anos atrás. Aqui no Ocidente, aconteceu que Prabhupada, ele pegou no começo do século XX, ele recebeu o convite do mestre espiritual dele para vir para o Ocidente. E ele tinha medo, mas até que ele pegou, quando ele pegou e estava numa idade avançada, ele veio e divulgou toda a filosofia Hare Krishna. E justamente naquele movimento underground, todo mundo começou a querer saber o que há de novo. E além de cantar mantras, ele falou assim, não precisa se intoxicar, não precisa pegar e ter violência contra os animais. E hoje em dia o movimento Hare Krishna ele é conhecido no mundo todo. Sem dúvida, né? Se espalhou pelo mundo todo. Bom, vamos falar então do Maha Mantra. Gostaria que você falasse, na verdade, de dois, né? O Maha Mantra, eu gostaria de pedir que, se você, além de falar, pudesse cantar para nós, ou entoar, né? E também tem o Gayatri, que antes de começar o programa você estava me falando que esse não pode ser cantado em qualquer hora. Então, se você pudesse falar dos dois para nós. Sobre o Mantra Gayatri. O Mantra Gayatri ele é considerado um dos mantras mais sagrados da Índia. Acontece que o Mantra Gayatri, você pega e você canta justamente para o Deus do Sol. Você começa no seu dia, você começa orando para Surya, Vishwasvan. Então, quando você começa, tem um horário certo para isso. Isso é chamado em sânscrito Sandhya. Sandhya são os 3 horários no qual o sol nasce, no qual o sol está assim tipo meio-dia e quando o sol está se pondo. Então, o Mantra Gayatri, ele tem o horário certo. Essa diferença do Mantra Gayatri, por exemplo, que é um mantra sagrado, para o Mantra Hare Krishna. O Mantra Hare Krishna, ele também é ideal que a pessoa pegue e cante meditativamente. Mas ele pode cantar em qualquer hora. Você pode cantar de dia, de noite, de madrugada. Uma historinha rápida. Aconteceu que um menino, ele pegou e viu Chaitanya Mahaprabhu, esse que eu comentei antes, ele falou assim, Chaitanya Mahaprabhu, eu vi que o senhor, quando vai num local contaminado, o senhor não canta Hare Krishna. Por quê? Ele falou assim, o nome de Deus não é tão potente que você pode cantar ele em qualquer hora? Aí ele pegou e Chaitanya Mahaprabhu falou assim, mas quando você vai num local contaminado, você não deve cantar. Mas e se eu morrer nessa hora? O menino falou. Aí ele falou assim, você é um sábio, porque realmente o nome de Deus pode ser cantado em qualquer hora, até num local contaminado. Então a diferença do Maha Mantra, por isso é chamado Maha, quer dizer grande mantra, ele pode ser cantado em qualquer hora, por qualquer situação, por qualquer pessoa. Então é independente da situação da pessoa. E você pode nos dar uma demonstração? Inclusive eu vi que você pode falar um pouquinho, você trouxe um instrumento, né, que é muito conhecido na Índia, que é o harmônio, né? Eu trouxe esse instrumento e que aconteceu que os ingleses, eles levaram o piano para a Índia e cada povo faz sua gaita. Então os indianos fizeram uma para ele cantar sentado, que tem a função de substituir o sitar. Ele é considerado um instrumento de sopro, porque ele usa 2 foles e ele é usado nos templos atualmente. É muito famoso, embora seja um dos mais famosos da Índia, ele não é divulgado nos meios de comunicação, porque a afinação de fábrica para fábrica muda. Tá. Mas eu vou mostrar um pouquinho do... Por favor, vamos nos elevar aqui com você. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E você pode cantar ou você pode recitar, como a pessoa achar melhor. Que coisa linda. E vamos explicar, né, para quem ainda não tem conhecimento, quem é Krishna, né? Quem é Rama? Porque no Maha Mantra você tem os dois, né, os dois seres sendo meio que saudados, né? Na realidade, quando você pega e fala de Deus, às vezes as pessoas perguntam, Deus é diferente? É como, volta ao exemplo do Sol. O Sol ele nasce no lado do Japão.
Mas, às vezes, uma pessoa pode chamar ele de Surya, Sam, diferentes nomes, em diferentes línguas vai ser usado. Mas, ainda assim, o Sol continua independente disso tudo. Quando você pega e fala de Deus, você pode chamar ele de Allah, Jeová, Buda, Narayana, Krishna, Govinda, Simadhusudana, Giridhari, Gopinata, Madana Mohana. Você pode falar o nome de Deus que você pegar e achar viável. E acontece que a ideia é você se conectar com essa energia espiritual que é Deus. E os Vaishnavas são extremamente personalistas. Então eles realmente vê Deus como uma pessoa. Só que nós chamamos de Krishna. Por que Krishna? Krishna quer dizer o todo atrativo. Deus pode ser atrativo por ser mais belo, mais rico, mais forte, mais inteligente, mais poderoso e mais renunciado. Então, nós chamamos de Krishna, mas você pode chamar de diferentes nomes. E existe outro nome que é Rama. Rama quer dizer a fonte de todo prazer. Então, Deus é fonte. Vamos supor que aqui está um calor de 20 graus. Onde as pessoas estão assistindo, com certeza deve estar mais quente e mais frio. E se a gente perguntar qual que é a fonte, todo mundo vai dizer, a fonte é o sol. Sim. Né? Então, o prazer que eu sinto também é um prazer diferente do seu. E se eu perguntar, e cada pessoa tem um prazer diferente. E se a pessoa perguntar qual que é a fonte do prazer, é Deus. E a palavra é Rama. Então, por que Krishna e por que Rama? Porque é recomendado nos Upanishads. No Shetavatara Upanishad, um Upanishad muito antigo, com mais de 5.000 anos, ele recomenda que uma maneira de nós livrarmos do efeito de Kali Yuga, da era de desavenças, de brigas, é que nós podemos cantar o mantra Hare Krishna, independente do que a pessoa esteja fazendo. Independente, se não me engano, até inclusive da crença pessoal dela, né? Não interfere. Não. Por exemplo, temos, há alguns anos atrás, tinha um amigo nosso que ele estava fazendo uma atividade e um padre convidou ele para a igreja para falar assim, cante Hare Krishna e mostre a cultura de paz para todo mundo que vocês têm. Então, quer dizer que na realidade isso foi no Nordeste do Brasil. Então, quer dizer, a pessoa independente da religião pode cantar. É legal, é uma coisa que traz uma bem-aventurança. Quem canta os males espanta. Sem dúvida. Podemos cantar mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. E é interessante que a gente sente uma alegria que parece que vem do nada, né? Mas que é a consequência do mantra, eu imagino, né? Que vai invadindo a gente. Tem aquela música antiga, canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto que a vida vai melhorar. Quando você canta o mantra Hare Krishna, então você consegue já se conectar com o prazer vindo de Deus. A palavra Rama quer dizer fonte de todo prazer.
Então, que na verdade, todos nós somos, por natureza, felizes. Nós talvez não estejamos felizes, mas somos. Essa é a natureza da alma. Então, quando você se conecta com alguma coisa espiritual, que eu sei que também na morte deve ter vários processos para a pessoa se conectar com a alma, então você pega e você naturalmente se torna uma pessoa feliz. Então é justamente isso que o Mahamantra quer fazer. A pessoa pegar e se conectar com Deus. É como se fosse, nós somos computadores. Um computador que ele pega e está desconectado da internet. Mas quando você conectar à internet, você tem conhecimento muito maior do que o que tem no seu computador. E a ideia é justamente essa do Mahamantra, se conectar com Deus. Perfeito, Jai. Olha, que mensagem linda que você deu agora para todos nós, né? Sem dúvida, o propósito da MORC também é esse, nós temos nossas práticas, né, que promovem isso. E gostaria que, já agora, encerrando o programa, você tem um trabalho pessoal, cultural, você quer falar um pouquinho dele para a gente? Eu tenho um grupo de eventos, a gente faz eventos indianos, assim que não, às vezes nós não falamos muito sobre a questão de mantra porque depende da situação, mas cantamos o mantra, sempre praticamos. Então, mostra um pouquinho da música, mostramos um pouquinho da dança, temos um grupo de dança, né? Então, se alguém quiser pegar e entrar em contato, mande um e-mail para nós que a gente vai ficar com prazer mostrar um pouquinho da dança para todo mundo. Sem dúvida. Obrigado, viu, Jai, pela tua participação luminosa. Espero que você volte muitas vezes aqui, viu? Dividir seu conhecimento conosco. Eu agradeço. O espaço é maravilhoso e todo mundo aqui é maravilhoso. Sem dúvida. E agora você, sem dúvida, vai lembrar no nosso e-mail, presençaeharmonia@morc.org.br. Continue nos escrevendo, dando suas opiniões, mandando os seus questionamentos. E nós vamos encerrar o programa de uma forma especial, com uma dica cultural também especial, totalmente formatada com o que foi o programa hoje. Até o nosso próximo encontro e acompanhe. Vou tocar uma canção que ela é do século XVIII, foi feita por Bhaktivinoda Thakur e fala sobre a mente. Fala que a gente tem que controlar a nossa mente e voltar a nossa mente para Deus. Kamala jala jala jivana talamala, Kamala jala jala jivana talamala, Bhaja Hari